Sou Tatiana Cavassana, esse aqui é o João Roquette. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por esse convite para falar desse assunto que tem sido central na nossa vida, não só a produção agrícola, mas o bem viver no campo e as ações que cada um de nós pode tomar individualmente. Faz muito tempo que a gente começou a trazer muitas soluções para a escala humana, trazendo informações e capacitações para que as pessoas possam conhecer esse cenário agrícola, o cenário da produção de alimento e fazer escolhas mais saudáveis para a própria vida. A palavra permacultura, que o Bill Mollison criou no final da década de 70, é a união da palavra cultura com a palavra permanente. Ou seja, como é que eu crio, como é que nós vamos criar uma cultura de permanência? Entendendo que todo o processo industrial hoje é feito a partir da obsolescência programada. A lógica é a obsolescência programada, ou seja, tudo que nós estamos inventando, todos os equipamentos, eles têm uma data para morrer, eles têm uma data para quebrar, para que você compre de novo alguma coisa, seja uma máquina, um celular, um trator, seja o que for, um carro, tudo está dentro desse programa, uma televisão, uma geladeira, enfim. Então veja que nós temos um modelo que tem um plano de insustentabilidade, ou seja, tem um plano que tem uma determinada data de morte, e aí eu vou e recomeço de novo, compro tudo de novo. E a ideia da permacultura é que a gente consiga criar sistemas de baixa manutenção e alta permanência. Então eu preciso criar isso, ou seja, uma cultura de permanência. Daí a palavra permacultura, que é com que a gente trabalha. Então, o que a gente está assistindo hoje? Como dizia o Bill Mollison, a agricultura deixou de ser algo para produzir alimento e virou algo para produzir dinheiro. Então, no momento que nós paramos a lógica de nos suprir a partir da agricultura e sim suprir cofres e bolsos, a gente começou a entrar numa escala sem ética nenhuma com relação à vida do planeta, à saúde das pessoas, à saúde do solo, enfim. Esse é a realidade que a gente está vivendo hoje. Por mais que dentro do processo agrícola não tenha uma mente voltada para a obsolescência programada, como acontece com os produtos industriais, com os bens de consumo, o fato é que, como o foco não é a saúde do ambiente nem a saúde das pessoas, mas sim um ganho econômico, não se leva em consideração todos os impactos que são causados nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. Se a gente pegar uma linha, uma mesma energia que vai da doença à saúde, não existe aí uma preocupação se essa régua está indo para a saúde, se ela está indo para a doença, porque o principal valor não é produzir saúde, não é produzir alimento para as pessoas, mas sim gerar ganhos econômicos. Segundo a FAO, nós estamos consumindo no Brasil por ano 700 mil toneladas de agrotóxico. Isso representa 3,3 quilos de consumo de agrotóxico por pessoa. O que a gente tem dito é que as pessoas não estão doentes, as pessoas estão envenenadas. Se a gente for pegar a maioria das doenças e for fazer uma relação delas, e tu vai encontrar uma linha direta com a quantidade de agrotóxico. O caso, por exemplo, de glifosato, que é o herbicida mais usado no Brasil, no mundo, na verdade, né? Isso também tem uma relação direta, por exemplo, com o autismo. O secretário de Saúde dos Estados Unidos declarou agora há pouco que a cada 30 crianças, uma delas nos Estados Unidos está com algum tipo de autismo. E na Califórnia, uma em cada 12, ou seja, é um dado altamente alarmante. O crescimento de autismo em crianças subiu exponencialmente em função do glifosato, que é o herbicida mais usado no mundo, e do milho transgênico, o milho BT. Então, a relação dos nossos problemas com a relação de agrotóxicos é direta. E parece que isso não está acontecendo, ou seja, esse assunto fica muito entre as pessoas que lidam com essas questões, ou seja, isso não vem à tona. A gente observa que vários médicos que poderiam dar depoimento sobre isso, que poderiam trazer esse alerta, não fazem. Se a gente for ver, nós temos taxa de suicídio no Brasil igual a alguns países da Europa. E todas essas cidades que têm alta taxa de suicídio são cidades que são produtoras ou de tomate, ou de pimentão, ou de morango, ou de fumo, ou de batata inglesa, que são as plantas que mais usam veneno. Então a relação de suicídio está também diretamente relacionada com os agrotóxicos. Então nós estamos vivendo realmente um momento de um alerta geral com relação a isso. A velocidade com que está se impactando o sistema é infinitamente menor com o resultado que a gente está conseguindo propor para a sociedade. E os alertas ficam muito no meio das pessoas que já estão sabendo disso, ou seja, nessa bolha com relação à ecologia, com relação à produção orgânica de alimentos, enfim, não vai para o grande público, né? Esse teria que ser realmente um assunto comum, onde as pessoas todas estivessem sabendo disso. Muita gente está com filho, por exemplo, com autismo dentro de casa, sem saber que isso pode ter uma relação direta com o que está sendo consumido na mesa dessas pessoas.
Mas de alguma maneira se conseguiu educar as pessoas no sentido de que elas simplesmente têm que ter o dinheiro para comprar a comida, a qualidade dessa comida, quais são os níveis nutricionais, como ela é produzida, tudo isso ficou à margem, enquanto na realidade todo mundo tem comida várias vezes por dia na sua mesa, sem saber o que é de fato o que elas estão levando para dentro do próprio corpo. E a nossa saúde está diretamente relacionada ao alimento, não só em relação à qualidade nutricional do alimento, mas também à qualidade de vitalidade e à qualidade vibracional do alimento. Se a gente pegar novamente essa escala, essa mesma energia que vai da saúde para a doença, fica claro que a agricultura orgânica, ela foca na saúde. O primeiro valor para a agricultura orgânica é a saúde do solo, é a saúde das pessoas. Tanto que dificilmente você pega um agricultor que já usou veneno, que entendeu ou que sofreu os danos do veneno e vai para a agricultura orgânica e consegue convencer ele de voltar para o veneno. Se tem uma pessoa muito convicta do que faz, é um agricultor que produz de forma orgânica, porque ele sabe os impactos, ele teve ali cara a cara com o veneno, ele lidou com aquilo todo dia, ele teve lavouras onde os filhos deles não podiam entrar, ele teve a família toda envolvida em algum processo de doença. Então, quando uma pessoa adquire essa consciência que vem através dessa informação, ela não pode mais concordar com o veneno, consumir o veneno. E é isso que a gente precisa fazer, criar essa consciência em escala individual do que é de fato o dano que esses produtos causam, qual a escala de estrago que tudo isso está fazendo. E é do interesse de todos por causa disso, porque todo mundo come, todo mundo tem um alimento na mesa todos os dias. Isso que a Tati falou agora é uma grande verdade. Eu trabalhei em produção de sementes de hortaliça desde 83 e fui o criador do projeto das sementes ecológicas Bionatur. Então eu fiquei 6 anos dentro de um assentamento tocando esse projeto das sementes. E num determinado dia eu estava visitando uma área de lavoura de cebola para semente e ia o dono da lavoura na frente, eu no meio e uma criança atrás, a filhinha dele vinha atrás. E ela vinha pegando cada flor, porque na época já estava em flor a lavoura, e ela vinha cheirando cada uma e já estava com o nariz amarelo de pólen. E eu peguei, parei, me virei para ela e eu digo assim, tu gosta de ficar cheirando as flores? Ela só sorriu para mim e seguiu caminhando cheirando as flores. Aí eu perguntei para o pai dela, né, se a família participava ali na lavoura. Ele disse que agora sim, que agora toda a família participava, inclusive as crianças ele deixava entrar na lavoura. Mas quando ele trabalhava com veneno, ele disse que só ele então ficava na lavoura porque ele não queria que a família se envenenasse. Então tu vê que muda uma relação social no momento que tu introduz um processo, como a gente fez, de agricultura orgânica, ou seja, a pessoa começa a participar com a família ali dentro. Porque quando ele sabe que ele está botando veneno, ele pelo menos só quer ele se envenenar, não quer mais que ninguém se envenene. Então tu vê que isso tem uma relação social profunda, tudo isso, né? E como a Tati diz, o cara que passa para a agricultura orgânica, ele não quer voltar para o veneno. Eu usei veneno quando eu comecei a plantar na década de 80. O dia que eu consegui parar, para mim aquilo foi uma libertação. Eu me deprimia cada vez que usava, passava 2, 3 dias deprimido por causa do efeito do veneno e por causa da crise que eu sentia de ter que estar botando aquilo. Né? Até que eu aprendi e comecei a fazer de uma outra forma. Então tu vê que a questão de usar ou não veneno é uma relação muito mais ampla do que a gente imagina, né? Ou seja, no momento que a pessoa participa, por exemplo, de uma feira, um feirante leva um produto para uma feira e está entregando um produto orgânico para alguém, a pessoa que está comprando um produto que tem uma cara, ou seja, que tem uma responsabilidade, tem uma ética daquela pessoa estar te vendendo aquilo de forma pura. E as pessoas, como a gente tem trabalhado com vários alunos, as pessoas que plantam o próprio alimento e colhem pela primeira vez, o nível de satisfação é incrível. Eles nos mandam foto de tudo que eles estão fazendo porque se sentem altamente agraciados, agradecidos por estar colhendo aquele fruto, né? Então tu vê que plantar e colher é mais do que o ato só disso, ou seja, é tudo que envolve essa questão toda, né? Por isso que o Bill Mollison tem essa frase, ou seja, que a agricultura deixou de ser algo para produzir alimento para começar uma coisa para produzir dinheiro. Então nós tivemos um distanciamento dos processos naturais, um distanciamento da vida e uma falta de ética com relação a todo esse processo. Nós acreditamos que é relativamente simples você se manter saudável, você bem viver com informação, com a informação certa. Porque toda a natureza, ela anda no sentido da saúde. Todo o processo evolutivo do mundo natural, ele vai na direção da salutogênese. E a gente consegue fazer o oposto disso, gastando muita energia para adoecer na realidade. O alimento industrializado, ele é mais caro e muito menos nutritivo e ainda é intoxicante.
Viver uma vida complicada nas cidades é muito mais difícil do que você tomar a decisão de pegar um pedaço de terra e viver uma vida simples no campo. Só que as pessoas estão mesmo num embate de forças, a gente vive num mundo dual, onde existe uma série de sugestões de coisas evolutivas e de coisas não tão evolutivas. E dentro desse processo está esse plano de adoecimento, que se expressa de muitas formas. Uma das formas é essa degradação do campo, essa degradação da agricultura e, consequentemente, degradação da saúde das pessoas. E o nosso papel nisso tudo é discernir esses caminhos, é colocar uma coisa em contraste com a outra, ver a diferença e fazer uma escolha consciente. E nós trabalhamos nesse lugar, ou seja, divulgando informação, sustentando uma escola e um centro de referência, que é o Instituto de Permacultura da Pampa e a Escola Rama, para divulgar as informações, para que as pessoas possam colocar elas em prática e verificar por si próprias a diferença entre as coisas. E tu vê que toda a informação que chega na mídia sobre a agricultura para as pessoas é ligada ao agronegócio. O agro é pop, o agronegócio, grandes máquinas, grandes produções, grandes fazendas, dados absurdos de produção, exportação disso, daquilo, quando na verdade a maior parte do alimento que chega na nossa mesa vem da pequena propriedade. Nem todo é orgânico, mas vem de pequenas propriedades. A palavra agronegócio, na verdade, já é uma coisa muito equivocada, porque a palavra agricultura, além de ser uma palavra bonita, ela tem um sentido, ou seja, de uma cultura agrícola. A palavra agricultura vem de cultura agrícola, que foi o primeiro ofício do homem. Aí o que acontece? Para poder criar todo esse modelo de monocultura, de criar uma relação direta da agricultura com todos os insumos vendidos por essas grandes corporações, eles tiraram a palavra cultura e colocaram a palavra negócio. Então eu chamo de agronegócio, eu tiro a palavra cultura. E no momento que eu estou tirando a cultura, o que sobra? O que é um povo sem cultura? Essa é a realidade. Ou seja, então as pessoas vão perdendo até a noção do que representa a agricultura. Porque se a gente for pegar e for viajar pelo mundo, tu vai ver que existem várias formas de agricultura na Índia, várias formas de agricultura na Ásia, várias formas de agricultura pelo mundo inteiro. Tão diverso é como os povos, tão diverso é como as culturas. A própria pesquisa do Bill Mollison, na época, quando ele começa a pesquisar para chegar na palavra permacultura, ele na verdade estava atrás do entendimento sobre agricultura sustentável. Ele queria ver qual era o modelo de uma agricultura sustentável. E ele viajou por todos os continentes e entrou nas comunidades. Ao longo desses anos de pesquisa, ele começou a se dar conta que era muito mais que agricultura sustentável. Envolvia um processo integral, ou seja, cultura, religião, forma de vida das pessoas. E ele começou então a ver que a agricultura sustentável era mais que isso. Era uma cultura de permanência. E aí veio a palavra permacultura. A palavra permacultura vem do entendimento que as comunidades tinham uma relação muito mais ampla com a natureza. E é isso que se perdeu com o que estão chamando de agronegócio. O sujeito está em cima de uma máquina, ele nunca toca no chão, ele não tem nem realidade com aquilo ali, e tudo é colocado à base de adubo químico e de produtos, e aquele produto que ele está plantando, ele nem prova, nem come aquilo. Então, assim, esse distanciamento desse processo todo é que trouxe esse impacto, por falta de consideração com tudo. A importância para que as pessoas despertem para isso e criar pequenos nichos, como a gente tem dito, se cada pessoa vai para um sítio e cria um pequeno Éden, cada um vai lá e coloca um pedacinho de uma coisa mais harmônica no espaço. E é isso que a gente tem que fazer. Ir para o campo e começar a produzir de forma orgânica e criar uma relação muito mais harmônica com o ambiente natural. A tendência da mente das pessoas, ou o que talvez a gente tenha sido educado para pensar, é que a nossa pequena ação não faz diferença. Mas na realidade o que a gente vive no mundo é a somatória das ações individuais. A gente acha que a solução vem de grandes governos que determinam tudo de cima para baixo, o que é também uma postura de imaturidade, onde a gente olha para o governo como um grande pai, como solucionador dos problemas. E na realidade cada um tem muito mais poder do que imagina. Cada um cultivando o seu próprio alimento na realidade, a responsabilidade total, porque por mais que a gente tenha alguma ideia sobre melhorar o conjunto, sobre fazer parte da humanidade de uma maneira mais positiva, essa ação começa com a nossa vida, com a gente transformar a totalidade das nossas ações de uma forma coerente com esses valores. Esse é o primeiro e principal passo. O resto é consequência disso, o resto se irradia de alguma forma, encontra algum caminho, se
nós tivermos energia para sustentar ações maiores. Isso foi o que aconteceu conosco. A gente se comprometeu com a nossa própria história, com uma produção orgânica limpa de alimentos. Isso se ampliou para a escola. Hoje a gente tem mais de 10 mil alunos na internet. A gente tem um centro de referência de 25 anos. E tudo isso foi se ancorando a partir de um primeiro compromisso, de uma primeira decisão, que é se responsabilizar pela própria saúde, pelo próprio alimento. E isso é o que cada um pode e deve fazer em primeiro lugar. Qualquer ação de macro escala sempre é posterior, porque sem a gente ter feito a nossa parte, não adianta ir brigar com o governo, enfiar o dedo na cara de ninguém, tampouco criticar as grandes empresas de veneno. Antes de mais nada, a gente tem que mudar a realidade do que está no nosso prato, a forma como nós consumimos, a forma como nós produzimos o alimento, e depois disso sim decorre a força para dar outros passos. Eu acho que é bem importante isso que a Tati está colocando, porque esse é o fato, ou seja, um conselho ajuda, é uma frase antiga, né? Um conselho ajuda, mas um exemplo arrasta. Então a gente precisa ser exemplo dessas coisas que está propondo. E se a gente for ver, dá para tirar alimento, muito alimento de pequeno espaço. O que acontece? A população não sabe disso. A população realmente não tem ideia disso, né? Eu dou sempre o exemplo de uma abóbora. Tu pega uma semente aí que pesa 3 a 5 gramas, bota ela no solo e tu tira dali 10, 15, 20 abóboras. Nós estamos falando mais de 50, 60, 70 quilos de alimento que tu tira de apenas um pé de abóbora. Às vezes tu não consegue comer de um pé de abóbora o ano inteiro. Então em pequenos quadros tu tira todo o teu alimento. Nós aqui conseguimos produzir o nosso arroz, o nosso trigo, a batata, o feijão, o milho, hortaliças todas, ou seja, em pequeno espaço. Então o que falta é informação. É por isso que a gente tem dito para os alunos que informação organizada é o nosso primeiro recurso. E o que falta é informação. A população não tem ideia disso, a maior parte da população não tem ideia. A gente não aprende na escola e não aprende em lugar nenhum. E se acha sempre que as coisas vêm do mercado. Todo mundo pensa isso, as pessoas acham que a coisa vem do mercado, né? Ou que veio de algum lugar, sei lá de onde. E na verdade, em pequeno espaço tem condições de tirar boa parte do teu alimento. E mais, é o que a gente comentou antes, a realização de fazer isso. Ou seja, não tem preço, isso tem valor, o valor de poder colher um alimento e comer fresco. E a maioria das pessoas não sabe nem o que é o gosto de um alimento fresco, o gosto de um alimento colhido na hora. Isso tem um valor impressionante. E é disso que a gente tem tratado, entre outras coisas. Ou seja, do contato com a natureza, de estar em contato com o sol. E não é uma frase apenas, ou seja, não é uma coisa real, ou seja, você está em contato com isso. E trazer hábitos muito mais saudáveis para a vida. Se a produção de plantas, de alimentos vegetais é violenta, a produção de animais vai para uma escala muito pior. O nível de agressividade e degeneração nos sistemas de produção de animais é realmente muito impactante. Então, realmente se trata de cada um de nós discernir o que é que realmente acontece no campo, o que é esse alimento e, principalmente, quais são as forças que estão conduzindo um processo e outro. Enquanto a agricultura orgânica está trabalhando a favor da saúde, do poder que as pessoas têm de ter responsabilidade sobre o seu alimento, de uma relação harmônica com a natureza e também de uma liberdade que vem dessa segurança alimentar, a gente tem por um outro lado um sistema de dependência, de doença e de degradação do ser humano. A violência com os animais nos sistemas de criação é praticamente um nazismo, é uma loucura. Ou seja, o impacto que é feito com relação a isso, os animais que estão em confinamento estão em processos completamente alterados. Tu pega herbívoros, por exemplo, e confina, ou seja, o animal é um animal que pasta, ele precisa estar caminhando e pastando. Aí preparam grãos e fazem não sei quanta coisa e dão para esse animal que está ali confinado. Tu vê que é uma loucura isso, os animais caminhando sobre as próprias fezes, deitando sobre as próprias fezes, comendo uns aos outros, mordendo uns aos outros. Então é uma coisa, na verdade, insana. E isso é passado para as pessoas como uma coisa normal. Até hoje, dentro da academia, estão ensinando as pessoas a produzir dessa forma. Seja ave, seja suíno, seja vaca, tudo está sendo feito dessa forma, né? A forma de produzir o leite, os animais com ubre absurdo, que a vaca não consegue nem caminhar, cada vez tenta fazer uma vaca com ubre maior. Então, tu fica vendo que a gente está numa loucura de exploração que não tem limites. Quando tudo isso podia ser feito de uma forma muito mais branda, de uma forma muito mais amena. Mas essa loucura do gigantismo, essa loucura da grande escala, de produção de grande escala, como se isso fosse nos salvar. Tem um exemplo clássico disso, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra, países como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Inglaterra, montaram sistemas de produção autônomo, descentralizado de alimento para poder não passar fome durante a guerra. Vocês podem pesquisar isso, as hortas da Vitória
Vitória, por exemplo, nos Estados Unidos, tem até um museu mostrando tudo isso, onde o que o governo fez? Obrigou as pessoas e divulgou em grande escala para que as pessoas fizessem horta nas suas casas, hortas nas praças, quebrassem as calçadas e plantassem. E foi feito isso. Hortas da Vitória. O país inteiro começou a produzir alimento e não passaram fome. Se a gente fosse pensar num plano da maioria dos governos, como é que nós podíamos abastecer um país, eles iam querer montar grandes máquinas em grandes áreas, fazer tudo dessa forma do gigantismo. E, na verdade, como é que eles fizeram? Descentralizaram, que é o que a gente tem falado, ou seja, nós precisamos descentralizar o sistema de produção para não concentrar, para não impactar, porque o problema é a concentração, o problema é a escala. Então a gente queria agradecer essa oportunidade de trazer esse tema para vocês, uma reflexão realmente sobre tudo isso que está acontecendo e o que a gente pode fazer na nossa escala. Como a Tati estava falando, não dependemos do governo, não estou esperando que o governo faça isso ou aquilo outro, espero que faça, mas eu preciso fazer a minha parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer um pouco, e não é uma fala apenas, tanto que a gente vive isso. Ou seja, se a gente puder fazer um pouco no nosso espaço e ir divulgando o que a gente está fazendo no nosso espaço, vamos criando essa realidade. O que a gente precisa é criar uma realidade melhor do que está sendo posto. Isso que a gente acha que é pouco, na verdade, como eu disse, é o tudo que nós podemos fazer. Então a gente tem que realmente mudar essa perspectiva, achar que está fazendo trabalho de formiguinha, porque não está fazendo trabalho de formiguinha. A gente está fazendo o trabalho total, se responsabilizando integralmente pelas nossas escolhas, e nisso está a grandiosidade da vida, não é um pouco. A gente tem que sair dessa ideia de que a gente está fazendo um pouquinho, de que a gente faz trabalho de formiguinha, porque não é isso. Quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, toma as decisões com base nessas escolhas, nesse discernimento, a gente está fazendo a totalidade do que realmente é possível fazer. O que decorre daí, inclusive, é secundário, porque a forma que nós temos de contribuir positivamente com o todo é com a nossa ação individual. A gente tem aluno que pode plantar em 1 metro quadrado, ali naquele 1 metro quadrado ele realiza a totalidade da possibilidade dele, isso é muito importante. Outras pessoas que a gente atende tem 3.500 hectares, ali ele pode fazer uma transformação num território maior, aquela é a totalidade que aquela pessoa pode fazer. A gente tem que olhar para o que são as possibilidades individuais de cada um e ir até onde cada um pode ir. Essa é a contribuição real que cada um pode dar. E a visão de produção não é o máximo de produção, e sim é o ideal da produção. Tem que mudar a ideia de produção de máximo para ótimo. Aí nós não vamos impactar e a gente vai viver em harmonia com o sistema natural. Eu espero que cada um de nós possa conhecer mais os sistemas produtivos para tomar melhores decisões para as nossas vidas. Esse é o compromisso que cada um tem consigo próprio e com as pessoas com quem convive e, consequentemente, com toda a humanidade, com todo o nosso planeta. Tudo começa pequeno, tudo começa num primeiro passo e na compreensão do que realmente acontece nesses sistemas, tanto em nível prático, na técnica que está sendo colocada e executada ali, como também nos conceitos, nas ideias que estão conduzindo essas técnicas. A gente não tem que pensar se é pequeno ou se é grande, a gente tem que ser o que é, genuíno no que pensa e no que faz. Muito obrigado. Até a próxima. Até.